Eu dividi em 4 temáticas, tá? Eu preparei um estudo aqui pra gente também não se perder. E eu dividi aliás, em 5 temáticas, um para cada dia da semana. Um para cada dia da semana. Hoje a gente vai ver o que é o dízimo no Velho Testamento, ok? O que é o dízimo no Velho Testamento. Amanhã a gente vai ver o que é o dízimo no Novo Testamento. O que é que Jesus fala sobre o dízimo, o que é que os apóstolos falam sobre o dízimo. Na quarta-feira, talvez seja a mais interessante, que é as objeções de entregar o dízimo. Que seria, porque eu não dou o dízimo, porque eu vou precisar pagar a conta, eu vou precisar comprar isso para casa. Né? São objeções, porque o pastor não faz o que é certo com o dízimo. Então nós criamos objeções para não entregar ele ao Senhor. Então a gente vai ver isso na quarta-feira. Na quinta-feira, os benefícios. Né? Se é uma ordenança de Deus, tudo que Deus nos ordena, nos solicita, existe um benefício. Existe uma recompensa. Então, essas recompensas nós vamos ver na quinta-feira. E na sexta-feira nós vamos ver como fazer o dízimo, a entrega do dízimo sem ser um peso, né? Sem ser um peso. E com efeito. Como assim, Wellington, com efeito? Porque tem gente que dá o dízimo sem peso, sem aquela consciência pesando. Porém, ele não causa o efeito que deveria causar, tá? Ele não causa o efeito que deveria causar. Então, essa vai ser a divisão essa semana. Eu vou postar lá no grupo depois, para que a gente possa meditar nesse tema. Espero que seja a semana também abençoada para vocês, uma semana de paz, e que Deus venha falar aos nossos corações, ao meu e ao teu coração sobre esse tema, que é um tema de extrema importância. Tá bom, gente? Um tema de extrema importância. Bom dia, Rafa, seja bem-vinda. Então vamos lá começar a nossa meditação de hoje, tá? A meditação de hoje. Para começar, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez a mensagem de hoje ela seja um pouco mais técnica, mas não quer dizer que Deus ele não fale com a gente, tá? Talvez seja um pouco mais técnica, porque eu vou trazer contextos para que a gente possa entender o início dos dízimos. Tá bom, gente? Para que a gente possa entender o início dos dízimos. Então, vai ser um pouco mais técnica. Se alguém tiver dúvidas, manda aí no chat a dúvida para a gente, tá? Onde começou o dízimo? Olha, o dízimo ele é um princípio bíblico. E aí, para começar essa devocional, já quero te dizer o seguinte: existem princípios que a Bíblia inteira ela é formada por princípios. E o que são os princípios? É aquilo que foi determinado no início dela. Se você lê algo no início da Bíblia, que Deus instituiu, que Deus fez, e isso continuou no Velho Testamento, continuou no Novo Testamento, então isso é um princípio bíblico que eu e você devemos seguir. Por exemplo, o trabalho está lá no início, quando Adão ele saiu do jardim. Então, ao longo do tempo, todo o povo precisou também trabalhar. No Novo Testamento também. Então, nós precisamos trabalhar. É um princípio bíblico para a prosperidade. Tá? Trabalhar para a prosperidade. Outro princípio bíblico é eu governar sobre todas as coisas. Também está lá no início. Então, eu preciso governar sobre a minha casa, eu preciso governar sobre onde eu tiver meu trabalho, eu preciso ser bom naquilo que eu faço. Você precisa ser bom naquilo que você faz. É um princípio bíblico lá do início. Servir a Deus de todo o coração. Adão e Eva, antes de pecar, eles serviam a Deus com todo o seu coração, com a pureza da sua vida. É um princípio bíblico e a Bíblia ela vem reforçando isso o tempo todo. O povo de Israel eles vieram pecando o tempo todo e Deus sempre buscando isso. Um coração puro, sincero. Então, o princípio bíblico é isso, é aquilo que está lá no início, nos primeiros capítulos, e ao longo da história, Deus foi reforçando, Deus foi
trazendo à lembrança esses princípios. No Novo Testamento também veio trazendo à lembrança esses princípios. Então, para a gente, isso é um princípio bíblico que a gente precisa seguir. Com o dízimo, é a mesma coisa, tá? Onde que a gente vê o primeiro caso de dízimo? Talvez seja um tema que para alguns seja comum já ouvir, para outros não, tá? Mas vamos com calma, que eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. O primeiro texto de hoje que a gente vai meditar, Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24. Por que eu vou começar por esse versículo? Porque existe uma diferença entre dízimos e ofertas. Eu tenho certeza que você sabe essa diferença, mas meio que a gente se confunde ou tenta fazer arrumadinhos, porque eu já tentei fazer, tá? Na boa vontade a gente tenta fazer esses ajustes. Mas, por exemplo, Provérbios 11, 24 diz o seguinte. Provérbios 11, 24. Diz assim, ó. Quem reparte generosamente seus bens, vê suas riquezas aumentarem. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acaba na pobreza. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. Ok? Então começa a anotar os versículos aí que serão bastantes hoje. Provérbios 11, 24 e 25. Quem reparte generosamente seus bens, vê suas riquezas aumentarem. Eu quero começar com esse versículo para a gente entender que dízimos e ofertas são coisas diferentes, porém o princípio dos dois é o mesmo, é o dar, é o entregar, é eu abrir mão, tá? Então essa é a ideia. A oferta é algo que está além dos 10% do dízimo. É algo que de bom grado, de coração, de forma espontânea também, eu retiro ali um recurso e eu entrego a alguém, eu oferto a alguém. Isso seja, eu posso ofertar dinheiro mesmo, eu posso ofertar o meu tempo, eu posso ofertar algo que eu tenho, algo que a pessoa esteja precisando, algum objeto, alguma roupa, qualquer coisa. A oferta ela é livre, qualquer coisa eu posso dar a outra pessoa. Isso é uma oferta, é uma forma de abençoar a outra pessoa. Então a oferta ela é espontânea também e eu estou abençoando outra pessoa. E qual o benefício disso, tá? O benefício disso. O benefício é que quem aprende a dar, quem aprende a compartilhar aquilo que tem com outras pessoas, elas veem as suas riquezas multiplicando e aumentando. Provérbios 11, 24. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acaba na pobreza. Por quê? Qual o sentido disso? O sentido é que a oferta é o transbordo. Deus ele te dá, você transborda. Deus ele te dá mais, você transborda mais na vida de outras pessoas. Então, quanto mais você transbordar, quanto mais você doar, quanto mais você abençoar outras pessoas, mais você vai ter. Ok, gente? Então isso é importante para a gente começar essa semana meditando sobre dízimos, tá? O transbordo. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Então, ao longo da semana, a gente vai meditar e vai reforçar essa ideia. Que o primeiro ponto para a gente falar sobre dízimos é eu desprender de segurar aquilo que não é meu. Esse é o primeiro ponto. A gente entra agora em dízimos. Diferente da oferta, o dízimo é algo que não é meu. A oferta é algo que é meu, que na verdade não é meu, porque tudo que é meu é do Senhor. Mas nós estamos colocando, nós estamos transbordando na vida de outras pessoas. Tá? Então esse é o primeiro versículo de hoje. E onde que nós vemos o primeiro... Amém, presbítero Samuel. Deixa eu ver se ele ainda está aqui. Ele já saiu, mas bom que ele entrou. Então, onde que a gente vê a primeira narrativa bíblica sobre dízimos, tá, gente? Deuteronômio, capítulo
Aliás, Gênesis capítulo 14, versículo 18. Gênesis 14, 18. Como eu falei no início, tinha poucas pessoas. Gente, é um pouco mais técnico hoje, mas vamos com calma que a gente chega lá, tá? Foca o teu coração na palavra que Deus vai falar com você. Gênesis 14, 18 ao 20, nós temos a passagem quando Abraão entregou o seu dízimo pela primeira vez, e é a primeira narrativa que nós temos sobre doação de dízimo. Fala o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote de Deus Altíssimo, ofereceu-lhe pão e vinho, isso a Abraão, tá? Ofereceu pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: que a bênção do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, seja sobre você. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. Então Abraão deu a Melquisedeque, ele deu a Melquisedeque o dízimo de tudo o que tinha. Ok? Ele deu o dízimo de tudo o que tinha. E por que ele fez isso, ou por que a primeira narrativa bíblica sobre dízimo é aqui? Existe a palavra, eu não vou estar falando aqui palavra grega, hebraica para vocês, mas a palavra que ele usou, ok? A palavra da narrativa bíblica é uma palavra que, se a gente for traduzir, é dízimo, ou a 10ª parte. Então, por isso que o dízimo é 10% de tudo que você ganha. Ah, ué, mas eu posso dar 5%? Eu posso dar 20%? Não, o dízimo ele é 10%. Se você der mais do que isso, o dízimo vai ser 10%, que você vai estar sendo obediente e entregar 10%, e o que passar disso entra como oferta, isso na contabilidade de Deus. Imagina que Deus ele tem uma contabilidade, tá? Não é ninguém da igreja que vai estar anotando, isso é oferta, isso é... Não, Deus ele tem uma contabilidade exclusiva para você. A contabilidade de Deus ela não falha, ok? Então, dá 10%, isso entra como dízimo. É a sua parte, você está cumprindo a sua parte. O que exceder disso entra como oferta na contabilidade de Deus. Da mesma forma, o contrário. Se eu dou 5%, se eu tiro um valor ali menor do que eu deveria tirar para entregar ao Senhor, eu não estou entregando meu dízimo, eu estou entregando uma oferta. Eu estou entregando uma oferta a Deus, tá? O dízimo ele é 10% e nós devemos dar, e você deve dar 10% do seu dízimo. Ok? Então, essa é a primeira passagem bíblica. Abraão ele estava saindo ali de uma guerra e o rei Melquisedeque ele veio com alimento, com água para Abraão, e nesse momento Abraão abençoou com o dízimo, com 10%. O que é que eu quero reforçar com você nessa passagem? É que aqui não existia a lei ainda. E o que é a lei? A partir ali quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, e no deserto Deus instituiu ali leis, obrigações, diretrizes para o povo seguir e obedecer. Isso aqui foi 430 anos antes. Então nós percebemos que é um princípio bíblico que veio antes da lei. Ah, Wellington, mas por que eu não consigo fazer? Porque eu não consigo entregar? Porque eu não tenho paz quando eu faço isso? Ou porque eu faço e meu coração fica duvidando da providência de Deus? A gente vai ver isso na quinta-feira, na quarta-feira, objeções de entregar o dízimo, tá? Objeções de entregar o dízimo. Aí, 430 anos depois, a gente tem a instituição da lei, onde Deus ele determina, ele cria a obrigatoriedade do dízimo. Só para você entender, Levítico 27, 30. Levítico 27, 30. Eu quero que você entenda nessas devocionais essa semana a essência do dízimo, tá? Porque muitas vezes a gente está na igreja e vê alguém falando ali sobre o dízimo, a oração sobre o dízimo, e de forma automática a gente vai lá e dá, né? A gente paga, a gente entrega o nosso dízimo,
Mas a gente não entende o por trás disso. Muita gente não entende. Ah, eu estou fazendo porque é uma ordenança, a Bíblia diz que é para fazer, a igreja pede para eu fazer, então eu faço. Existe um efeito na entrega do dízimo que nós precisamos ter ciência desse efeito. Ok, gente? Nós precisamos ter ciência. Ó, Levítico 27:30 diz o seguinte: todos os dízimos, todos os dízimos dos produtos da terra são do Senhor, quer dos cereais, quer das frutas, essa parte é santa ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do dízimo, terá que pagar o preço dela acrescido de 1/5. Ou seja, o que é isso? Todos os dízimos, nessa época, o povo eles faziam cultivo, né? Agricultura. Então os 10% era tirada da lavoura. Fez ali a colheita de trigo, tem que tirar 10% do trigo para entregar no Senhor, no templo, né, aos sacerdotes. Então 10% dos produtos da terra são do Senhor. Então hoje nós temos salário, né? Nós trabalhamos por dinheiro. A moeda de troca hoje é o dinheiro, é uma moeda, é um valor monetário. Então 10% do nosso dinheiro, do nosso salário, nós devemos entregar ao Senhor, ok, gente? Devemos entregar ao Senhor. Aqui a gente vê que a primícia, né, a primícia do Senhor, ela é importante na nossa vida. A primícia do Senhor, ela é importante na nossa vida. Então, ó, dízimo é 10%, ok? Dízimo é 10%. A gente precisa entender que o que passar disso entra como oferta, que entrar menos do que isso, a gente vai estar devedor diante do Senhor. Para quem? Para quem a gente deve entregar o dízimo? O dízimo a gente vai ver agora. Como a gente viu aqui, todos os dízimos dos produtos da terra são do Senhor, tá? São do Senhor. Só que a gente vê em Provérbios 3, 9 ao 10, vamos lá, Provérbios 3, 9 ao 10. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Provérbios 3, 9 ao 10. Diz assim: honre ao Senhor, oferecendo a Ele a melhor parte de tudo que a terra produz. Então seus celeiros ficarão cheios de trigo e cevada, e os seus tanques de espremer-uvas transbordarão de vinhos. Ok? Honre ao Senhor, oferecendo a melhor parte da terra. Observe que o dízimo, quando eu entrego, ele não é do pastor, ele não sei lá, de quem recebe. Quando eu entrego o dízimo, ele é de Deus. Eu estou honrando a Deus. Eu estou honrando a Deus. E aí, muitas vezes, o problema na cabeça das pessoas passa pelo seguinte: eu não vou dar meu dízimo para o pastor. Eu não vou dar meu dízimo para isso. Eu não vou dar meu dízimo para aquela igreja. Entenda, quem recebe são homens. Está lá em Hebreus 7, 7 a 8. Quem recebe são homens, mas você está entregando a Deus. Ok? Então o dízimo é para Deus. Você está honrando a Deus com o teu dízimo, com aquilo que Deus já tem te dado. E por quê? Tá? Por que eu devo entregar o meu dízimo? Gente, olha, primeiro ponto. A gente diz muito o seguinte: eu vou dar o dízimo. Eu vou dar o dízimo. Dar no sentido de eu estou tirando do que é meu e estou dando. Você não está dando dízimo. Diferentemente da oferta, que a oferta é aquilo que sobra para você, você está dando a oferta. Embora tudo que é meu é do Senhor, tudo que você tem, você deve entender que é de Deus, tá? Tudo que você tem é de Deus, mas a gente fala o dar no sentido de, é meu, eu estou dando para a igreja. Eu estou dando para o pastor. Muda isso. Muda a forma como você está falando. Porque o dízimo ele é de Deus. O dízimo ele é do Senhor. Você está com ele. Para quem trabalha em empresa vai entender o seguinte: a empresa ela recolhe impostos. Ela recolhe impostos, ok? E ela repassa para o governo, porque o imposto, quando ele é recolhido, ele não é da empresa, ele é do governo.
Então a empresa ela repassa para o governo. Se ela ficar com aquele dinheiro, ela está se apossando de um valor indevido. Da mesma forma, o dízimo. O dízimo ele é do Senhor. Então nós não damos o dízimo, nós entregamos o dízimo, nós devolvemos o dízimo a Deus. Ele chega na nossa mão para que através dele a gente possa entregar ou devolver para o Senhor, tá? Então o dízimo é uma entrega ao Senhor. Então, o porquê que a gente deve dar o dízimo? Antes disso, vamos ler Deuteronômio 14, 22. Deuteronômio 14, 22. Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão anotando os versículos? Vocês estão com dúvidas? Está muito rápido? Fala comigo, tá? Fala comigo. É um tema técnico, mas a gente precisa entender a base disso. Ok, gente? A gente precisa entender a base disso. Ó, Deuteronômio 14, 22 diz o seguinte: deem o dízimo de todas as colheitas que produzirem anualmente. Anualmente. Leve os dízimos para comer na presença do Senhor, seu Deus, no lugar em que ele escolher para a habitação do seu nome. Aqui é um ponto interessante que eu quero ver com você também, que é o seguinte. A gente já viu que a Bíblia inteira, ou o Velho Testamento, que é o que a gente está meditando hoje, no Velho Testamento, tá? Eu fiz uma divisão para essa semana, eu falei no início, no final eu repito. Então, a gente está vendo que o Velho Testamento inteiro, ele tem muitas referências sobre isso. Deus falando ao povo de entregar o dízimo, da importância de fazer isso. Deuteronômio também, dê o dízimo de todas as suas colheitas que produzirem anualmente. Aí eu faço a pergunta para vocês: aonde eu devo entregar o dízimo? Aonde? Ah, naquela igreja, naquela. Primeiro ponto é que tem que ser em uma igreja, tá? Tem que ser uma igreja, porque a igreja hoje é uma instituição que nós nos congregamos e fazemos parte de um corpo, como o corpo de Cristo, estamos ali em unidade. Então deve ser na igreja. Primeiro ponto. Ah, Wellington, mas eu não vou para igreja nenhuma, eu não gosto de igreja, eu não gosto de não sei o quê. Você precisa, se você quer cumprir o princípio bíblico, você tem que entregar na igreja. Ah, mas eu posso transferir para uma caridade, eu posso transferir para... Gente, olha, é uma igreja, tá? Quer ofertar? Quer pegar o seu dinheiro e ofertar? Transfere para onde você quiser. Deus vai te abençoar por isso também. Mas o dízimo ele é entregue a uma igreja, na tesouraria de uma igreja, tá? E a gente vai ver isso, a gente vê isso aqui, porque, veja, em Deuteronômio ele fala: levem os dízimos para comer na presença do Senhor. O dízimo ele era entregue aos sacerdotes para manutenção da vida deles, porque os sacerdotes naquela época não trabalhavam, eles não tinham parte ali na produção, eles viviam para cumprir o serviço para Deus. Tá? Então por isso que era entregue a eles. E a gente vê em várias outras passagens que o dízimo ele era entregue para a reforma do templo, lá no caso de Neemias, ele era para a construção do templo, ok? Para manutenção da casa do Senhor, ok? Então, o dízimo deve ser entregue, sim, na igreja. Eu conheço uma pessoa que ele trabalhava em São Paulo, lá ele não congregava, né? E a gente era da igreja lá do interior da Paraíba. E todo mês ele mandava o dízimo para a mãe dele. Mãe, esse é o meu dízimo, entrega na igreja. Porque quando ele era criança, ele aprendeu na igreja que tinha que dar o dízimo. E ele todo mês depositava na conta da mãe: mãe, esse é o meu dízimo, entrega na igreja. E a mãe sacava dinheiro e colocava o dízimo na igreja, tá? Então, veja, a bênção de Deus ela vai estar com você. Mas você precisa seguir o que a Bíblia ensina sobre isso, ok? Entrega o teu dízimo na igreja que você congrega, na igreja que você congrega. Amém, gente? Mas vamos lá, tem muita coisa ainda. 7h34 já. Deixa eu ler com você Ageu 3:6. Ageu 3:6.
Essa é importante. Fala o seguinte. É um texto um pouco longo, então eu vou pular aqui para o versículo 5. Diz assim, o 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos, veja o resultado disso. O povo aqui, eles estavam construindo as suas casas luxuosas, estavam cuidando primeiro do seu conforto, e o templo de Deus estava abandonado. Estava abandonado. E aí Deus diz o seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja o resultado disso. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Tem muito pouco para comer e beber. Tem roupas, mas não se aquecem no frio. Olha isso agora. Seus salários desaparecem como se vocês o colocassem em bolsos furados. Tudo isso porque o povo não estava cumprindo a primícia de Deus, que era dar ou entregar o dízimo. O que a gente vê com isso? Alguém se familiariza com isso? Poxa, eu não estou dando dízimo. E aqueles 10% do dízimo ali que era para eu dar o dízimo, entregar o dízimo, eu vou pagar uma conta. Você percebe que ao longo do mês as coisas não fluem. Aparece um monte de coisas extras para você pagar, de imprevistos que acontecem. O salário não rende. É isso aqui. É isso aqui. Tem muito pouco para comer, roupas não aquecem e os salários desaparecem como se fossem bolsos furados. Então, se o ato de não entregar o dízimo causa isso, o efeito ao contrário também é verdadeiro. Porque, imagina, se eu entrego o meu dízimo, quer dizer que na plantação, a plantação ela vai ter uma plantação, vai ter uma colheita abençoada. Eu vou ter muito para comer e beber na minha mesa. As roupas vão me aquecer. E os salários eles não vão desaparecer, mas eles vão render, tá? Deus vai multiplicar aquilo que ele tem colocado nas nossas mãos. No versículo 7, diz o seguinte, pensem nisso, diz o Senhor dos Exércitos, pensem como vocês têm agido e vejam qual foi o resultado. No versículo 9 diz, vocês alimentam grandes esperanças, mas conseguem muito pouco. Gente, o dízimo é um princípio bíblico para que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas. Oi, Richardson, bom dia, paz, seja bem-vindo. Então, o dízimo ele é a bênção de Deus nas nossas vidas e ela vai de frente totalmente com algo chamado avareza, amor ao dinheiro, amor às riquezas, tá? Amor às riquezas, que a gente vai ver isso ao longo da semana. Mas a bênção de Deus ela vai estar sobre a minha e a tua vida quando a gente cumprir a ordenança de dar e entregar o nosso dízimo de forma fiel, de forma correta. Para a gente finalizar, eu anotei mais passagens aqui, 2 Reis, Crônicas, mas a gente não vai ler, tá? Eu vou colocar lá no grupo da gente para gente, quem quiser ir meditar ao longo do dia. Para finalizar, a gente vai aí para Malaquias. Veja, eu comecei em Gênesis, falando de Abraão. Gênesis, Levítico, Deuteronômio, aí tem em Reis, Crônicas, e vai subindo todos os livros. Até chegar, a gente falou em Ageu e agora estamos falando em Malaquias. Malaquias é o livro antes do Novo Testamento. Veja, Novo Testamento, Malaquias. Até aqui, a gente vê novamente Deus falando sobre dízimos ao povo, sobre a ordenança dos dízimos. Amém, Richardson. Amém para você também. A ordenança do dízimo. Do início ao fim do Velho Testamento. E lembra, a gente está estudando hoje sobre dízimo no Velho Testamento. Vamos estudar ainda sobre outros pontos ao longo da semana. Mas aqui em Malaquias 3, a partir do 6, diz o seguinte: pois o Senhor não mudou. O Senhor não mudou. Veja, de Abraão para cá, quantos anos não passaram? De Abraão, de Gênesis até Malaquias. E Deus está dizendo, o Senhor não mudou. Né? Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram totalmente destruídos. Jacó também lhe deu dízimo. E foi antes da lei, tá, gente?
Desde o princípio, vocês têm desprezado as minhas leis. Olha só. E não as têm obedecido. Ainda é tempo de voltar para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês. Preste atenção, gente. Mas vocês perguntam, quando foi que deixamos o Senhor? Pode o homem roubar a Deus? Vocês, porém, têm roubado de mim. O Senhor quer dizer, o que o Senhor quer dizer com isso? Quando foi que o roubamos? Veja agora, vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Nos dízimos e nas ofertas. Por isso, a terrível maldição de Deus caiu sobre vocês. Toda a nação está me roubando. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, da igreja, tá? Da igreja, para haver alimento suficiente em minha casa, no templo, tá? O mantimento. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e eu, veja só, e eu abrirei as janelas do céu, derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-las. Deus está dizendo isso. Suas colheitas serão formidáveis, porque eu as protegerei de bichos e pragas. E aí continua falando, lê lá Malaquias 3. Percebe que existe a mão de Deus ela está sobre o ato de entregar o dízimo, de ser fiel nisso. Deus ele vai abençoar, aqui não, aqui são colheitas, plantações, mas Deus ele vai abençoar o teu salário. Deus ele vai abençoar de uma tal forma que você, poxa, se eu não tivesse entregue o dízimo, talvez não tivesse dado, mas Deus fez com que eu conseguisse pagar as minhas contas. Deus ele vai te abençoar de forma absurdamente que você vai ficar sem entender como que a prosperidade de Deus está chegando na tua vida. Porque Deus ele está reforçando constantemente com o povo. E aí você para mim e diz, mas Wellington, isso é o Velho Testamento. Jesus veio, agora é pela graça, não é mais pela lei. Eu já te disse, Abraão deu o dízimo e não tinha lei, foi 430 anos antes. Seu neto Jacó deu o dízimo também, não tinha lei, foi antes. Então não se trata aqui de lei, se trata de princípio bíblico. Se trata de amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive com o nosso dinheiro. Amém, gente? Tem mais coisa, mas eu espero que vocês tenham sido abençoados, que vocês tenham entendido. Quem entendeu, deixa aqui no comentário, Wellington, eu entendi. Foi bênção. Tem falado comigo. Eu avisei lá no início que foi um pouco mais técnica essa live, essa devocional, porque eu quero ensinar para você. Eu quero que você aprenda o que é o dízimo de verdade. Não é apenas a gente estar lá na igreja e ter um momento do dízimo, da oferta, e você pegar os 10% e entregar. Não é isso. A Bíblia diz que nós devemos entregar o nosso culto a Deus de forma racional. E o dízimo precisa ser feito de forma racional. Você precisa entender o que você está fazendo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, o único versículo que conhece sobre dízimo é esse, Malaquias 3. Malaquias 3, 9 não. 3:10. 3:10. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo para haver alimento suficiente em minha casa. Esse é o versículo que a maioria das pessoas conhece sobre dízimo. E qual o problema nisso de só conhecer isso aqui? Porque se reforça muito a trazer o dízimo para o templo, para a igreja, trazer o dízimo para a igreja. E aí as pessoas acabam tendo seus problemas e não confiando inteiramente em Deus e não na igreja. A igreja é só o local onde a gente vai entregar, mas a gente vai falar sobre isso na quarta-feira. Quarta-feira, objeções de entregar o dízimo. Amém, gente? Olha, teve algo que me ajudou muito sobre o dízimo. Durante a minha infância, eu sempre entreguei o dízimo.
eu pegava frete na feira, ganhava ali 3, 4 reais por dia, e minha mãe sempre nos ensinou, a mim e aos meus irmãos, tirar ali 30 centavos, 40 centavos, 10% de 4 reais, 40 centavos. E a gente tirava aquele 10%, aquelas moedinhas, 4 moedinhas de 10 e guardava. 4 sábados no mês, no final do mês a gente recolhia ali, dava R$ 1, R$ 1,30, R$ 1,40, R$ 2. E a gente pegava aquele dízimo com muita alegria, colocava no envelopinho branco e entregava na igreja. Percebe isso? 30 centavos, 40 centavos de dízimos. Não é sobre quanto você entrega, mas é sobre como está o teu coração. Dízimo fala sobre coração. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Amanhã a gente vai meditar sobre o Novo Testamento. Então é um pouco mais suave. Tá? Não é tão técnico quanto no Velho. Mas de verdade eu espero que hoje você tenha entendido que o dízimo é uma instituição, é algo instituído por Deus para abençoar. A gente não entrou nisso hoje, vamos entrar, mas para abençoar aqueles que o fazem. Aqueles que o fazem. E aí eu cresci em um certo momento da minha vida, diante das dificuldades, dos problemas, eu passei a ter dificuldade de entregar o dízimo. Passei a ter dificuldades. E o que me ajudou a voltar a fazer isso foi essa palavra chamada servir. Servir. Já estou finalizando, tá, gente? Servir. Por que servir, Wellington? Eu disse, poxa, eu tenho um desejo muito ardente de servir a Deus, de colaborar com a obra, de abençoar outras pessoas. E aí eu entendi que o dízimo, você está servindo a obra. Você está servindo a Deus. Deus ele não precisa, mas a obra do Senhor ela precisa. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você anotasse. O dízimo é servir. Toda vez que você tem dificuldade, toda vez que você receber o seu salário, faça o seguinte: Senhor, eu vou te servir com o meu dízimo. E aí o seu coração vai se alegrar com isso, porque você vai estar contribuindo, você vai estar colaborando com algo grandioso. Gente, para e imagina a obra de Deus ao longo dos anos, dos tempos em todo o mundo. A obra precisa de recursos. E eu colaboro com isso com os meus dízimos, com as minhas ofertas. Segundo ponto que vai te ajudar, agradecer. Agradeça a Deus através do ato de entregar o dízimo. Poxa, Deus te deu 100%. Você recebeu. O que é 10% diante de 90%? Senhor, obrigado por 90% que o Senhor está me dando. Para pagar as minhas contas, para comer, para me vestir. Mas se eu der 10% eu não vou pagar as contas todas. Vamos falar sobre isso quarta-feira, eu não quero mais misturar. Entende, gente? Obediência. Aliás, agradecer. Terceiro ponto. Obediência. Obediência. A Bíblia, a gente já viu que é uma ordenança bíblica. Então você vai estar fazendo isso como obediência. E você deve se alegrar porque é obediência. Você vai estar obedecendo ao Senhor e se alegre com isso. E por último, confiando. Confie em Deus, confie na sua palavra e no que ela diz. Entregue o seu dízimo e faça prova de Deus, de que Ele vai abrir os celeiros do céu ao teu respeito, ao teu favor. E você vai ver as coisas multiplicando na tua vida. Servir, agradecer, obedecer e confiar. Para mim, tá? Para mim, o dízimo ele está enraizado nessas 4 ações. E toda vez que eu faço, no meu coração, eu estou fazendo todas essas coisas. Todas essas coisas. Amém, gente? É isso. Amanhã nós vamos meditar sobre o dízimo no Novo Testamento. Na quarta-feira, sobre as objeções de entregar o dízimo. Aquilo que a gente fala para nós mesmos, os porquês que nós não entregamos. Na quinta-feira nós vamos falar sobre as recompensas, os benefícios de entregar o dízimo. E na sexta-feira, como fazer isso sem um peso na consciência. Tá bom? Então essa foi a forma que Deus me instruiu a estudarmos essa semana sobre dízimos e ofertas. Tá todo mundo muito calado aí.
mas eu espero que seja um calado de meditação. Amém? Que Deus abençoe o nosso dia. Vamos orar e agradecer a Deus já às 7h50. Amém? Pai, te agradecemos grandemente porque Tu estás conosco. Te agradecemos por essa semana, Senhor, por o início de uma semana de trabalho. Que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre a vida de cada um que aqui está, sobre as famílias, sobre os negócios, sobre tudo que fazem e que venha prosperar. Que possamos ser fiel a Ti com a entrega do nosso dízimo e que possamos ver as comportas do céu se abrindo ao nosso favor, todas as coisas sendo supridas, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus nós te oramos e já te agradecemos. Amém, gente? É isso. Temos aqui Viviane, Érica, Rafa, Mônica e Marlon. Que Deus abençoe vocês grandemente. Amanhã estaremos aqui aprendendo um pouco mais sobre esse tema. Beijo, gente. Até amanhã. Deus abençoe o dia de vocês e a semana também, tá? A semana está só começando.